História de Roteirista, Cinema Biográfico é um programa que se debruça sobre o valor que o roteiro imprime em obras audiovisuais e dramatúrgicas. O roteiro é colocado num ponto central, pelo qual se deve passar obrigatoriamente e a partir do qual se pode desenvolver um diálogo com a produção nacional. Os roteiristas escrevem roteiros para contar histórias, mas em Histórias de Roteiristas, eles contam histórias sobre eles mesmos, no instante de uma conversa. Hoje em dia é difícil a definição de profissão, né? Porque ninguém mais faz uma coisa só. Não me vejo muito roteirista. Todo mundo, né, que faz trabalho criativo vive em constante estado de insegurança. Você nunca tem muita certeza do que você está fazendo, então é sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas. Eu me considero uma pessoa formada pelo cinema. Não formada no sentido didático, mas sim da sensibilidade, né? O roteirista tem que ter essa capacidade de já imaginar como será o filme, como será a direção do filme, inclusive. Isso que os manuais de roteiro colocam como a grande dificuldade, para mim, é a coisa mais óbvia. Qualquer um sabe fazer uma historinha com algum suspense, assim. Eu acho isso absolutamente idiota. E o roteirista tem que surgir dessa vontade, dessa paixão, né? Que hoje parece fácil e não é, um trabalho muito difícil. Não, você precisa de roteiro sim, meu filho. Você precisa entender o que você vai fazer antes de sair filmando. E você só faz de qualquer jeito sem filmar se o dinheiro não for seu. Isso é a base. Se o dinheiro não for seu, você vai fazer qualquer coisa que vem na sua cabeça. Fique tranquilo. Mas se for seu, você vai parar para pensar muito bem antes de fazer. E você tem que estruturar isso no roteiro, não tem outra coisa. É parte da obra cinematográfica. Eu acredito em gênero, número, grau, completamente na ideia de processo. Quer dizer, que a criação ela não vem pronta. Que a criação ela é todo um jogo, é uma esgrima que você vai buscando elementos, vai para cá, faz exercício consigo próprio, vai improvisa, erra, processa, reprocessa em diferentes suportes. De repente, para escrever um texto, você pode se usar de fotografia, de vídeo, de atores, né? Por que não trabalhar com atores, improvisando, propondo, para escrever um texto final? De repente, o produto final não é a encenação dos atores, é o texto. A gente tem uma associação de roteiristas que chama Autores de Cinema. A gente tem 30 roteiristas inscritos na associação. E a gente acha, se você for ver a lista dos roteiristas, são roteiristas que produziram acho que 80% dos filmes que foram lançados ultimamente. Se você for fazer a conta que a gente está fazendo, em média, 150 filmes por ano, esse ano a gente fez 170, do começo até o final, finalização, é uma conta que não fecha, né? São 30 pessoas que estão fazendo mais de 100 filmes. Hoje o roteirista está virando uma profissão de verdade. Eu acho que a tendência é que se torne uma carreira de pessoas que gostam de cinema, mas que não necessariamente querem ser diretores, mas querem ser autores, querem contar uma história com os recursos do cinema e que sabem escrever e estudam dramaturgia, aprendem a contar. Eu acho que pode sim ser uma profissão relativamente bem remunerada. É um mercado que, assim, de alguma maneira, a gente está conseguindo produzir filmes. Lei de incentivo, renúncia fiscal, audiovisual, criou-se uma maneira de produzir, que pode não ser certa, né? Porque tem aquela coisa da isenção, é dinheiro público, é tudo isso. E o exemplo que a gente dá é sempre do cobertor curto, né? Assim, a gente tem um cobertor que está cobrindo o meio do corpo, que é produzir filmes. Só que os pés, que é a criação, está descoberto. Você não tem incentivo nenhum para fazer roteiro, a não ser um edital que acontece uma vez por ano no MINC, que seleciona 5 roteiros, que aí tem uma grana para você desenvolver roteiro. Essa é a única iniciativa. Já tem gente que hoje sonha em ser roteirista. Antigamente era assim, eu sou
médico e escrevo roteiros, eu sou jornalista e escrevo roteiros, eu sou qualquer coisa e escrevo roteiros nas horas vagas, porque eu não posso viver disso. Hoje dá para viver disso, dá para viver bem, acho que já é um desejo e é super legal que seja e que tenha escolas e que tenha uma formação formal que eu não tive para fazer. Acho que todo mundo ganha. Escrevo para cinema, escrevo para teatro, eu dou aula, eu tenho uma carreira acadêmica, eu tenho uma produtora. Tem uma coisa com escrever que é o seguinte, não fica mais fácil, fica mais difícil. Você começar, no começo é mais fácil, aí você vai, o segundo vai ficando cada vez mais difícil, você vai se exigindo mais, você já gastou alguns truques da cartola, você já viu dar errado algumas coisas, vai ficando mais difícil, e nunca, fisicamente não é muito prazeroso, é uma posição desconfortável, não dá para fazer muitas horas seguidas, é um negócio meio desgraçado. Eu tenho experiência dos dois casos, de roteiros que outros dirigiram e de roteiros que eu próprio dirigi e de roteiros que eu dirigi com outra pessoa, E sempre, mas independente disso, sempre no roteiro eu já estou pensando na forma final do filme. Eu acho que a atividade de script doctoring é um excelente... para quem quer exercer profissionalmente mesmo a escrita, eu acho que é um excelente treinamento, não só treinamento, como abordagem inicial de profissional. Quer dizer, você estuda roteiro, você quer escrever roteiro, você começa a escrever roteiro, leva para os editais e tal, mas o fato de você se propor a ler roteiros, a analisar roteiros, o que depende basicamente não da genialidade, não da criatividade, mas de uma competência técnica, de exame de articulação, de ver como é que a trama está sendo tecida, isso torna você profissionalmente muito sólido. Você escreve um roteiro, você vai tentar batalhar ele. Se você não conseguir, aquilo não serve para nada. Enquanto que um livro, você tenta publicar. Se você não conseguir, você põe ele na gaveta, mas ele ainda é um livro. Se você pode fazer uma edição do autor, você pode dar cópias para os seus amigos, ele ainda é um livro. Ele é um objeto em si, um roteiro não é. Eu sempre resisto muito à ideia de que precisa escrever pensando no público. Honestamente, eu não sei se eu faço isso, estrito sensu. O que eu faço é me colocar como espectador do que eu estou escrevendo, me imaginar como se eu sou o cara que está vendo isso. Eu gosto, eu entendo, o efeito que eu, como autor, quero passar com determinada cena, determinado diálogo, determinada solução narrativa. Esse efeito que eu estou buscando. Se eu estivesse vendo, eu ia entender. Eu faço muito isso, mas eu penso em mim mesmo, nos filmes que eu gosto de ver. Porque o cara tem a tendência, quando escreve o primeiro roteiro, faz o primeiro filme, que ele quer colocar todas as ideias geniais que ele teve naquele... E não cabe. Não cabe, nem com marreta. Cada filme é um filme, cada roteiro é um roteiro. O roteiro ele tem que ter cara de filme. Não pode ter cara de literatura, não pode ter cara de peça de teatro, não pode ter cara de novela. Ele tem cara de filme. A dramaturgia não existe para o autor. Ela não é meio de expressão. Ela não existe porque alguém precisa contar histórias. Ela existe porque alguém precisa ouvir histórias. A única vaidade que funciona para fazer cinema é de fazer um trabalho bem feito. Aquela pessoa que quer entrar numa sala escura, sozinha, que vai ver aquele filme e falar: eu fiz parte disso, eu ajudei a contar essa história. É ter a coragem de se expor, é ouvir o não, a crítica da maneira mais construtiva e produtiva possível. E é duro, tem que estar muito preparado para isso e não desistir.